Maravilha. Então, beleza. Olá, rapaziada. O tema hoje é proteja a sua reputação. Cuidados para você manter a saúde da sua marca e ser melhor. Esse ser melhor é um detalhe, mas que a gente vai entender um pouquinho mais para frente, tá? Mas de fato vocês vão aprender a manter a saúde da marca pessoal de vocês, né? Como a gente tem muita pessoa aqui que é autônoma, tudo mais, que não costuma ter necessariamente o CNPJ na frente. Não são todos, né? Claro. Eu tentei focar um pouco mais do conteúdo para marca pessoal, tá? Mas a mesma coisa vale para PJ, a gente tem um exemplo PJ no final para poder mostrar para vocês. Em relação a esse assunto, o que vocês sabem sobre reputação? Interajam, respondam, abram os microfones e mandem ver. O que vocês sabem? O que vocês entendem sobre reputação? O que é para vocês isso? As pessoas falam sobre a gente. É. O que mais? Uhum. Boa, legal. Alguém mais? Isso também, o que as pessoas falam quando você não está presente, entendeu? A visão que as pessoas têm sobre você. Essa frase é muito boa. Essa frase eu gostei. Mas ó, reputação é realmente aquilo que as pessoas falam sobre você, né? Mas antes de a gente entrar na definição de reputação, eu quero passar com vocês em dois versículos. O primeiro versículo é 1 Pedro 3,16, né? Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra um bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. E o segundo versículo é: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Isso é Provérbios. Então, a gente considera que Provérbios é o livro que foi dado com a sabedoria de Deus, que o próprio Deus fala, não há sabedoria igual a essa na Terra. Então a gente pode considerar que é um conselho muito inteligente, tá? Então, que Provérbios já alerta, não deixem que as pessoas... Ih, começou essa sacanagem. Ela tá com... Ela tá dando piti e ela costuma desligar do nada, tá? Mas enfim, eu vou meter uma tela única aqui. Só um minutinho, vou fazer procedimento de emergência, tá? Mas é, 2 palitinhos. Cadê? Eu espero que não desligue mais. E homem. É porque, mano, eu acho que o meu hub tá com problema. Aí ele fica dando essas bugadas do nada, assim. Ele de repente desliga no meio de reunião de negociação, eu passo uma vergonha. Beleza. Então vamos lá. Eu não vou estar olhando vocês, porque não estou conseguindo ver a tela aqui, mas eu vou estar apresentando. Então, esses são a forma como Provérbios resolve explicar um pouco sobre integridade, né? Então, o que a gente pode entender desse assunto? O que é reputação? O que é integridade? É um conceito obtido por uma pessoa a partir do público ou sociedade em que ela vive. Tem a reputação de ser boa, por exemplo, tem a reputação de ser uma boa médica, né? É um bom ou mau conceito, é um renome ou prestígio. Então, isso é reputação, é aquilo que as pessoas falam sobre você, é justamente essa definição que vocês deram, uma definição muito bem acertada, isso, claro, segundo o nosso querido amigo dicionário, né? O amigo das horas difíceis, quando você não sabe escrever alguma coisa. A coisa importante que vocês têm que entender é que a sua reputação, ela te precede, né? Então, antes de você chegar num lugar, a sua reputação chega antes de você. É importante vocês saberem disso, porque às vezes a gente pensa que a nossa primeira impressão ela é causada só quando a gente chega. Às vezes não é. Às vezes a nossa primeira impressão já é formada na mente da pessoa antes de você chegar. Porque alguém falou sobre você, ou porque alguém até mesmo te difamou para aquela pessoa. Eu tenho certeza que vocês já conheceram uma situação ou conhecem alguém que foi prejudicado ou que você não gostava e não sabia por quê, só porque alguém falou mal pra você. Alguém já passou por uma situação assim ou só eu que fui adolescente já passei por uma coisa desse jeito? É normal? Eu tô com vergonha, mas eu não entendi muito bem a lógica. Quer dizer, eu acho que eu entendi, mas eu não tenho certeza, tá ligado? Boa.
Mas isso aí procede até eu não hoje, gosto pô. mais, tá ligado? Aí é foda, tá ligado? Aí não deu muita diferença, não. Não, antes do Cosme me conhecer, ele pensava que eu era um arrogante exibido. Hoje ele tem certeza, tá ligado? Esse foi o que. Então não mudou, tá ligado? Esse é o melhor exemplo de todos. A relação entre o Luan e o Cotes. Boa. Mas, ó, a sua reputação ela chega antes de você no lugar. Então, aquilo que as pessoas falam de você quando você não está, que justamente eu vou usar o exemplo, a definição que o Léo usou, é uma parte muito importante, né? Então, quando você vai, por exemplo, o famoso QI, né? Quem indica. O quem indica é o exemplo prático de reputação. Alguém foi e falou bem de você a respeito do seu trabalho, e a pessoa que está procurando alguém que cumpra essa função se interessa por você porque alguém de confiança te indicou a partir daquilo que ela conhecia sobre você. Logo, você chega na sala já com uma boa reputação, mesmo que a pessoa não te conheça. Então, a sua reputação chega antes de você nos lugares. Isso é uma parada que você tem que lembrar e pega isso, pega esse código, né? Inclusive, se a sua reputação está ligada com pessoas erradas, isso também chega antes de você. Isso chega muito forte antes de você. Então, fiquem atentos com isso. A gente vai entrar nesse assunto um pouco mais pra frente. Mas vamos lá. A gente tem que eu distribuo esse assunto em duas pontas, luzes e sombras. As luzes são as suas virtudes e as sombras são seus defeitos, são as suas falhas de caráter que você tem ali. Falha de caráter não encare como uma coisa 100% absurda, ruim. Tipo, sei lá, eu sou um mentiroso do caramba. Não necessariamente. Isso é uma falha de caráter? Mas não é só isso. Você pode ser um cara só preguiçoso também, sabe? Então, isso é uma característica, uma falha de caráter, uma sombra que você nesse assunto das luzes, o que são luzes? Luzes são virtudes, né? Então, é aquilo que você possui de bom dentro de você, são as suas características boas, né? Então, por exemplo, sua caridade, boa comunicação, você é um cara focado, você é um cara determinado, isso são luzes que você tem, né? Então, a importância da luz para nós como indivíduos, como marcas, é porque elas são ponto de conexão e admiração das pessoas ao nosso respeito. Então, as nossas luzes, muitas vezes, elas advogam ao nosso favor quando a gente se encontra numa dificuldade. Menos quando a minha luz para. Deixa eu fazer um bagulho aqui, peraí. Deixa eu fazer um bagulho aqui. Problemas técnicos, meus queridos. Aí, pronto. Estão me ouvindo? Tô de volta. Maravilha, então. Porque, pelo amor de Deus. Mas tá, beleza. Então, as luzes, elas são essas virtudes que você tem, né? Essas coisas boas, suas características boas. Então, entenderam isso? Alguma dúvida sobre isso? Tudo certo. Maravilha. Agora, em contraste com as luzes, nós temos as sombras. E o que são as nossas sombras? Nossas sombras são os nossos defeitos, são as nossas falhas de caráter, né? Elas podem ser falhas simples ou coisas muito complexas e questionáveis, né? Então é importante a gente ponderar isso, porque às vezes a gente pega muito leve, mas às vezes as nossas sombras, as nossas falhas de caráter são muito grandes, né? Então elas podem gerar um atrito, podem gerar um desconforto, inimizades ou até mesmo uma má experiência entre você e outras pessoas, né? Então, se você tem uma falha de caráter que você é um cara preguiçoso, se você está associado com alguém que é muito determinado, alguém que é muito focado, essa pessoa vai ter uma experiência terrível trabalhando com você. Para ela, você vai ser uma pessoa horrorosa de se conviver, de se trabalhar junto, porque você é um cara extremamente preguiçoso. Você não consegue acompanhar o ritmo, né? Então, essas nossas sombras, nossos defeitos, eles vão gerar impactos muito significativos nas nossas relações com pessoas e também na nossa reputação com essas pessoas, né? Então, inclusive, a gente não consegue fugir de sombras, tá? Todo mundo tem, em alto ou menor grau, mas todo mundo tem sombras. E elas geralmente causam impactos muito grandes nas relações entre essas pessoas, tá? Então, entendido o que são sombras e luzes, vamos entender um pouco qual que importa mais, né? A gente coloca esse assunto na mesa, tá, beleza, luzes e sombras, então tem que valorizar mais as luzes? Não necessariamente, a resposta não é tão óbvia assim,
né? Mais importante do que você desenvolver mais luzes ou mais adjetivos positivos, mais virtudes, você também evitar sombras, evitar falhas. Essa é a parte mais importante, evitar as sombras, né? Então, se você tem um defeito de caráter, se você tem um problema, que você é um cara muito preguiçoso, isso é um fato. Você não pode fazer nada para dizer que ele é mentira. Ele é um fato, você é um cara preguiçoso. Agora, o que que você faz? Você busca uma forma de não sê-lo, ou de diminuir o impacto da preguiça no seu dia a dia, sabe? Não é que você vai tentar desenvolver uma virtude que possa sobrepujar a sua sombra. Não, você vai tentar evitar e diminuir o efeito daquilo que te causa o mal. Então, se eu sou um cara que eu percebo, mano, eu sou muito mentiroso, cara. Às vezes eu invento umas histórias nada a ver. Mano, você não tem que colocar uma virtude, tentar parecer mais sincero. Não, você tem que parar de mentir. Entende? Não é que você vai encontrar algo que combata diretamente. Você só tem que encerrar aquele ato, né? Então, você precisa encontrar formas de evitar essas sombras que você tem, né? Então, o exemplo que eu coloquei aqui embaixo, por exemplo, é um homem, ele pode não ser rico, instruído ou até mesmo com uma boa aparência, mas se ele for dedicado e disciplinado, certamente ele vai ter uma reputação muito melhor que um cara rico, bonito, mas com caráter muito duvidoso, né? Então você pode pegar um pedreiro que trabalha de sol a sol ali, batendo laje, que às vezes não tem o ensino médio completo, o cara parou ali no 5º ano, mas começou a trabalhar, tá, mas é um cara honesto, um cara sincero, um cara verdadeiro, um cara amável, do que um cara que é dono de uma multinacional e é um desgraçado, né? Então esse pedreiro tem uma reputação muito, muito melhor, é muito mais benquisto do que esse empresário rico, mau caráter. Entendem? Então não é necessariamente que para você ser benquisto, uma boa reputação, você tem que ter posses ou qualquer coisa do tipo. Você só tem que não ser um arrombado, sabe? Isso é a parte mais importante dessa história. Então vamos lá. Um teste prático. Vamos colocar a mão na massa? Vamos fazer uma coisa interessante. Anotem isso aqui, peguem um papelzinho, caneta de vocês. Anotem esses passos, tá bom? Pode falar? Eu não consigo ver vocês, tá, gente? Eu tô com uma tela só. Então eu não consigo ver o que vocês estão apontando aí. Você quer que a gente anota os passos ou você quer que a gente responda já? Só isso que eu Não, buguei. vocês anotam os passos que vocês Anota. fazem depois. Que acho que ninguém Tirei vai um responder print. nessa velocidade. Ah, boa. Homem inteligente. Tira um print também se vocês quiserem. Mas qual que é o passo a passo? Vocês vão selecionar 5 pessoas de confiança, tá? E de preferência, pessoas que tiveram momentos bons e ruins ao lado de vocês, tá bom? Porque elas vão ver o seu melhor momento e o seu pior momento, né? Então, selecione 5 pessoas de confiança. Se você não tem 5 pessoas de confiança, procure ajuda. Porque, cara, 5 pessoas é muito pouca gente. Então, cara, 5 pessoas que você confia, nem que seja sua mãe, seu pai, sua tia, seu irmão, sei lá, sabe? Mas, pô, é o mínimo. 5 pessoas, por favor, né, gente? Se você não tem 5 pessoas, procure uma ajudinha aí pra você conversar sobre esse assunto. Segundo passo, você vai chegar nessas pessoas e você vai perguntar qual que é a impressão que elas têm sobre você, né? Então, você, pô, como que você me vê? Qual que é a sua impressão que você tem sobre mim? Que impressão que eu passo pra você? Você vai fazer essa pergunta pra ela e vai deixar ela responder sem filtro. Não deixa ela usar filtro, tipo, ah, mas você vai ficar ofendido. Mano, deixa a pessoa falar sem filtro nenhum pra você, com toda a sinceridade possível que ela tiver. E depois pede pra ela te resumir em 5 adjetivos positivos e negativos. E depois você vai entender desses cinco adjetivos positivos e negativos, quais que se repetem em todas essas pessoas que você perguntou. Tem alguns que vão se repetir sempre. Então, às vezes, você vai falar com a pessoa, e aí, tipo, você vai falar com a sua mãe, com seu pai, com o seu melhor amigo e com o seu primo, que viveu com você desde pequeno. E aí você pergunta pra todas essas pessoas e pelo menos 3 de 5 respondem que você é um cara muito atencioso. Isso é uma virtude. Mas dessas 3, às vezes 4 de 5 respondem que você é um cara ignorante. Que você é um cara seco, ríspido, sabe? Então, tipo, você consegue entender alguns padrões que se repetem. Porque a forma como você se relaciona com essas 5 pessoas é a sua forma mais sincera de se relacionar. Você não vai conseguir fingir com elas, você não vai conseguir fazer um personagem. Então, por exemplo, muitos de vocês que estão aqui, eu não conheço profundamente.
nunca comeram sal comigo, tá ligado? Então, pra vocês, eu posso parecer um cara muito, muito legal, muito gente boa, super espiritual, blá blá. Só que quem já viveu comigo, quem passou momentos difíceis comigo, sabe como eu estive naquela hora. Sabe como eu reajo a certas coisas. Sabe como que eu reajo quando eu ganho, quando eu tenho uma vitória, por exemplo. Então, pra vocês, eu posso estar parecendo só um personagem. Eu posso só estar me comportando bem na frente de vocês. Mas pra essas 5 pessoas que eu tô pedindo pra vocês, são pessoas que conhecem os seus piores e melhores momentos. São pessoas que viram você do céu ao inferno, sabe? Então, escolham bem as 5 pessoas e perguntem pra elas. E tenham essas respostas e anotem. E comparem depois, tá? Entendidos? Ih, Aê. Essa é a hora do EAD que vocês abrem o microfone e falam assim. Sim, Sim, professor linguiça. sim, professor. É isso aí, meus queridos. E aí, beleza. Mas o que eu faço com isso, né? Dei um passo a passo pra vocês, mas e aí? O que que tem? E daí, né? E a partir desse resultado, você tem que entender quais são essas sombras que você tem, né? As sombras são suas virtudes. As suas sombras, você tem que entender como que você reduz o impacto que elas causam. Às vezes a sua sombra vai ser uma coisa muito ruim. Às vezes a sua sombra vai ser uma coisa leve, uma coisa de boa, mas que pode causar um problema sério depois. Às vezes não é um problema gritante, como você, por exemplo, você ser um cara ignorante, que é um cara que às vezes trata mal pessoas que você tem algum tipo de discordância, sabe? Isso é uma coisa ruim. Mas às vezes você é um cara que não é tão, você não é tão atencioso, você é um cara que é muito distraído. Então, tipo, isso é uma coisa obviamente ruim? Não necessariamente, mas é o que pode causar um problema posteriormente, entende? Então, o que você tem que entender é quais são essas sombras que se repetem e como que você pode reduzir isso e também as suas virtudes você toma posse delas. Às vezes tem características boas que você não conhece, que você nem sequer entendia, tipo, caramba, eu nem sabia que eu me comunicava bem, sabe? E são coisas que você pode abraçar, falar assim, nossa, mano, é verdade. Tá aí uma coisa pra eu explorar, pra eu me interessar mais, sabe? Então, nesse resultado, você tem que entender como você pode reduzir sombras e o que que você pode tomar posse nas suas virtudes e realmente se aprofundar naquilo, para poder tentar entender mais ou até mesmo dar chance para pra uma característica, para um dom que você tem que você talvez esteja ignorando há muito tempo, né? Então é importante que você faça esse exercício para justamente a sua cabeça abrir um pouco, porque às vezes a gente tem uma percepção pessoal sobre nós que é mentirosa. Muitas das vezes nós somos mentirosos e muito pouco sinceros conosco sobre quem nós somos, né? Então a gente acha que a gente é legal, mas na verdade a gente pode ser muito otário e só a gente que não vê, sabe? Então, prestem atenção nisso. Façam um exercício e tirem suas conclusões. Não precisa mandar no grupo se vocês não quiserem, ou manda no privado aí depois para alguém que vocês gostam, alguém que vocês confiam, um amigo, esposo, sei lá, e compartilhem essas percepções que vocês tiveram, esses insights que vocês tiveram a partir desse exercício. Maravilha? Maravilha, Sim, professor! Quis voltar. Isso aí. Vocês saíram daqui com Mano. lição de casa, hein? Quero ver todo mundo mandou fazendo isso aí. muito bem. A aula tá sendo filosófica. Boa. É assim que eu gosto. Agora, vamos lá. 6 passos práticos para vocês protegerem a reputação de vocês. Eu coloquei 6 passos porque eu fui lembrando de cada etapa, de cada ponto importante que a gente tinha e acabaram dando 6, né? Isso não foi uma coisa que eu pensei, um método que eu desenhei, mas foi uma conclusão que eu tive. São 6 que são os mais importantes, né? Então, 6 passos práticos para vocês protegerem a reputação de vocês. Todos querem saber? Alguém quer chutar algum só para vocês não acertar? Eu falei essa palavra várias vezes aqui. Vocês querem chutar algum passo para vocês acertar? Eu não tô vendo vocês, tá, gente? Então eu não sei que cara Cara, vocês estão fazendo será? pra mim. Eu vou chutar um que, tipo, que você falou ali no seu passo a passo, que seria pedir feedback das pessoas. Aí eu não Boa. sei se. Eu quero Sim, chutar um feedback. também, professor. Chuta. É tentar corrigir as suas sombras. Boa, legal. Boa, legal. Ele falou várias vezes isso aí mesmo, ele falou várias vezes, deve ser isso.
Mano, é isso, porra. No versículo, não seja um arrombado. É. É isso. Provérbios. É isso. Provérbios. Então, beleza, vamos ver se alguém de vocês acertar algum desses passos aqui. Primeiro passo prático: seja íntegro em todas as situações. Seja a mesma pessoa, online, offline, presencialmente, à distância, seja a mesma pessoa. Então, não tenta parecer um cara super XYZ no LinkedIn, sabe? Isso foi uma coisa até que eu lembro na época que eu comentei os posts da Kel no LinkedIn, né? Que eu comentasse, parabéns, amor, não sei o quê. E ela fala assim, não faz isso não, porque é muito antiprofissional. Ela me deu um puxão de orelha. Fiquei tipo, cara, Eu posso LinkedIn... me defender. Se defenda, se Gente, defenda. meu professor na faculdade veio falar isso. Ele falou, não, aquilo ali é uma rede profissional, não pode ficar falando essas coisas. Aí eu passei a informação, cara. Ah, assim, se é profissional, ele tem que também falar sobre os casos extraconjugais no trabalho, né? Então, vamos lá. É que assim, qual que é o meu problema com o LinkedIn? Todo mundo lá é um personagem. Ninguém lá é íntegro. Ninguém que sai da empresa sai falando assim, nossa, hoje se encerra o meu ciclo na empresa XYZ, sentirei muita falta. Ninguém sai falando isso. Dificilmente alguém sai falando isso. Geralmente o cara ele saiu puto da vida com todo mundo e postou o texto bonitinho do LinkedIn porque ele tem obrigação de atualizar as pessoas sobre o que tá acontecendo. Sobre os passos da carreira dele. Ele não é íntegro, sabe? Dificilmente você vai ver alguém falando assim, ó, saí da empresa XYZ porque é uma desgraçada, meu chefe é um otário e todo mundo lá é babaca, tentaram puxar meu tapete e eu fui demitido. Ponto. Ninguém vai fazer isso. Então, tipo, ninguém vai ser 100% íntegro em todos os lugares. Isso é um desafio hoje em dia na internet. Porque na internet todo mundo é um personagem. Todo mundo é uma mentira, sabe? E se você quer realmente ter uma marca sincera, se você quer ser uma pessoa com uma reputação verdadeira, seja íntegro. Seja você, em todas as situações. Da mesma forma que você interage no LinkedIn, é como você conversaria pessoalmente com as pessoas. Claro que você vai ter um linguajar ali às vezes diferente, mas você vai ter a mesma sinceridade, o mesmo carisma que você teria, sabe? Então seja uma pessoa íntegra ali dentro, em todos os lugares que você tiver. Seja 100% íntegro. Segundo passo, resolva pontas soltas. Isso foi uma conversa que eu tive com um amigo meu. Esse amigo meu, ele tinha um problema em aberto, uma coisa que ele não resolveu. E ele passava dia e noite martelando esse problema na cabeça. Isso deixava ele, às vezes, inseguro com várias coisas. E, cara, resolva pontas soltas, porque se você não tem dívida, você não tem surpresa. Se você não deve pra ninguém, não tem quem venha pra te cobrar. Se você se resolveu com aquela pessoa que você brigou na semana passada, não tem porquê você, tipo, o seu testemunho ser invalidado. Então, se você teve um problema com alguém, cara, vai e resolve. Isso Cristo fala. Tipo, antes de você dar o seu dízimo, se você tem uma desavença com seu irmão, vai e resolve. Tipo, nem dá o seu dízimo porque eu não quero. Primeiro vai se resolver, depois você dá o seu dízimo, sabe? Então, tipo, resolva suas pontas soltas. Não deixa coisas em aberto. Mano, se você cometeu um erro contra alguém, não deixa você conseguir mais relevância, mais destaque, pra essa pessoa um dia vir e puxar seu tapete e falar assim, esse cara fala que ele é XYZ, mas esse maluco me causou tal mal há tanto tempo atrás, sabe? Então resolva pontas soltas. Isso a gente pode, se a gente for trazer pro âmbito PJ, cara, responda ao reclame aqui. Entende? Porque às vezes você vai lá e tá fazendo a trend mó legal que vai viralizar e começa um monte de gente responder nos comentários, o cara vende o produto e não entrega. Comprei há tantas semanas e não chegou até hoje, sabe? Então, tipo, o seu Reels viralizou com um monte de gente falando coisa ruim de você no comentário, entende? Então resolva as pontas soltas, resolva aquilo que você tá devendo. Se você não tem dívida, você fica em paz com as pessoas. Opa, licença. Eu queria dar um exemplo até disso que você acabou de citar da Balduco, porque eu editei um vídeo de um time aqui de esportes que eles fizeram também em colaboração com a Balduco. Uhum. E é um vídeo, tipo assim, de videogame, tá ligado? Aí você vê aqui uma pessoa falando, comprei alguns bolinhos, dentro dele 2 estavam extremamente mofados, não sei o que lá.
Pão com cheiro e sabor de álcool, absurdo. Fiz compra no supermercado, Carrefour, não sei o que, não sei o que lá. Poderia me dizer como consigo pesquisar sobre a transição de vocês sobre a política de não trabalhar com ovos de galinhas confinados? Tipo assim, o bagulho é sobre Mario e Sonic, tá ligado? E tem esses comentários. Então, essas são as pontas soltas. É o time de suporte que não conversou direito com essas pessoas. É quem não respondeu. É quando você vai e você acha que tá tudo bem e você simplesmente deixa a pessoa lá, ou acha que, nem faz mal não resolver isso agora. Outro dia eu resolvo. Né? Esse outro dia chega com juros pra você. Então resolva pontas soltas. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é mantenha a sua palavra. Então, cara, não fica voltando atrás da sua promessa. Se você falou que você vai estar no lugar tal horário, esteja tal horário. Se você falou que você vai fazer isso pra tal pessoa, cara, a menos que seja impossível pra você fazer, faça. Não fica voltando atrás da sua palavra, isso vira vício, tá? Isso vira vício e você vira uma pessoa pouquíssimo confiável. É alguém que as pessoas não sabem se pode contar com você. Todo mundo conhece alguém que você já, tipo, falou, mano, sabe, tipo, cara, eu precisava de uma carona pra ir pra tal lugar, beleza. Então, preciso ir em busca 3 horas. Cara, 3 horas tô aí, fechou. O cara chega 3h30. E, tipo, a desculpa dele não cola, sabe? Tipo, eu perdi o horário. Mano, como assim você perdeu o horário? Sabe? Então, tipo, mantenha a sua palavra. Não fica voltando. Quando você prometeu uma coisa pra um cliente seu, pra um funcionário, pra um amigo, pra sua esposa, sei lá, cara, você mantém o que você falou. Se aquilo for realmente muito difícil de você fazer, falar, cara, não tem chance, não tem como. Você fala assim, ó, eu tentei e tal, vi as possibilidades, meu, não tem jeito. Não vai dar pra fazer. Mas enquanto tiver chance, cara, faz. Porque quando você dá a sua palavra, você vira alguém de valor pra aquela pessoa. Você vira alguém, tipo, responsável, confiável, saca? Então mantenham a palavra de vocês. Não fiquem voltando, não fiquem dando desculpa toda hora. Isso é feio, isso é viciante. Quando você vê que você consegue dar desculpa, você vai dar desculpa muitas vezes. Para de dar desculpa pros outros. Se você prometeu, você faz até o final. Não fica voltando. Fechou? Quarto passo. Não se associe com pessoas duvidosas. Cara, esse aqui, grifem isso, coloquem isso na cabeça de vocês, assim, tatuem no braço de vocês. Não se associem com pessoas duvidosas. Mano, se o cliente, se aquele seu amigo, se aquele seu parente tem um histórico horroroso, mano, não se envolve. Não gruda nessa pessoa. Não fica postando foto com ela, não fica chamando ela pra conviver no seu ciclo social, sabe? Porque, meu, isso vai colar mal. Isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente pra vocês, que tá nos últimos slides. Mas, meu, a má reputação dos outros também pega em você. Vocês pensam que é só a reputação de vocês que importa, mas a reputação de quem tá em volta também importa. Porque gruda em você. E pra tirar é treta. Você vai ser sempre relacionado com aquelas coisas. Então, se você tinha um sócio, esse sócio virou um pilantra, passou a perna em todo mundo, se você continuar sócio desse cara, meu irmão, você tá ferrado. Então, velho, cuidado com quem vocês se associam, né? Eu tive uma conversa com meu irmão um tempo atrás, que ele contou que na empresa que ele trabalhava, tinha uma pessoa que, de repente, domingo à noite, começam a pipocar mensagens nos grupos, né? E a mensagem era: olá, boa noite, pessoal. Eu sou a fulana e eu queria dizer que eu sou uma traidora miserável, filha da tananã, porque eu traí o meu namorado com um fulano do TI. Tananana. O que aconteceu? O namorado, o esposo, não lembro dessa pessoa, descobriu que ela estava traindo ele com o rapaz do trabalho. O que que ela fez? O que que o cara fez? Ele entrou em todas as plataformas de trabalho dela e postou isso para as pessoas. Então, na hora que ele falou isso, eu entrei num debate interno comigo mesmo, né? Eu quero abrir um estúdio no futuro, isso é fato. Se um dia um funcionário meu fosse pego em adultério, o que que eu faria?
Ah, mas você não pode demitir o cara por isso. Não é justa causa. Eu não tenho problema nenhum em pagar os direitos trabalhistas dele, mas eu não manteria esse cara no meu time. Eu não conseguiria confiar em uma pessoa que trai o próprio cônjuge. Eu não me associaria com alguém que é um adúltero. Por quê? Porque eu não quero ser visto como alguém que passa pano por esse comportamento. Eu não quero ser visto como alguém que emprega, que dá chance, que promove uma pessoa que tem uma conduta dessa. Eu não conseguiria confiar nessa pessoa de novo. Entende? Então, não se associem com pessoas que vocês não têm certeza sobre o caráter delas. Você não sabe se aquela pessoa é uma pessoa boa, se você sabe que ela tem um passado meio cabuloso, mano, foge. Você não é obrigado, ninguém vai te forçar. Então evitem pessoas duvidosas. Não façam isso de jeito nenhum. Cuidem bem do ciclo social de vocês. Fechou? Todo mundo entendeu isso? Eu quero que vocês falem. Só Senhor sei que se professor, alguém, eu só sei que se alguém já entendi. traiu alguém aqui, deve estar se sentindo muito mal depois dessa fala. Eu acho é Eu, Tommy. Sou. eu peguei bem pela metade, só, mas isso daí é um negócio também da. Que máfia é que fala que se o cara trai a esposa lá já não pode entrar? Ah, qualquer uma, mano. Máfia é. Principalmente a italiana, que máfia é é a família, né? regra. Mas, na verdade, geralmente é italiana. A máfia italiana, ela tem essa regra. Se você não pode confiar na pessoa que dorme do seu lado, você não pode confiar em ninguém. É, realmente. Brabo, verdade. É igual eu, mano. É mais uma vertente pra me colocar aqui pra não contratar cliente que trai a esposa e petista, né? Agora é dois. Então, se alguém tiver pensando em Ah, entrar na não, máfia, Ô, Elber. Ô, se alguém tiver Elber. pensando em entrar Quem na máfia tiver italiana, visto. já tá sabendo aí. Evita trair, porque os É caras isso não aí, aceitam, não. Lopes, Os caras não insights. gostam. Não posso mais trair. Arrancar um, dois dedos, né? Assassinato, tudo bem, massacre, mas, pô, vamos evitar. Aí não. Traição não, traição não. Aí é paia. Traição não. Mas é isso, rapaziada. Esse é o quarto passo. Que bom que vocês entenderam que vocês concordam, inclusive. Tem gente que acha que isso é meio absurdo. Mas não é, tá? Isso aqui é uma parada que, assim, salva vidas. E vamos pro quinto passo, penúltimo que nós temos. Não levante bandeiras que você não pode defender até a última instância. E eu coloquei um detalhe aqui. Causas não são trends, são motivos pelos quais morrer vale a pena. E eu quero deixar isso claro, porque, por exemplo, quando eu fiz a marca do Léo e eu não sei se ele tá aqui pra provar, porque eu não sei se ele tá aqui online no nosso chat, que eu não consigo ver. Ah, o Léo tá aqui. Quando eu coloquei sobre a gente conversar sobre causas, na hora do nosso diagnóstico, eu falei assim, mano, causas não tipo, é movimento LGBT. Eu gosto de sustentabilidade. Não é isso. Causa é um bagulho muito importante, uma bandeira verdadeira que você tem pra você, sabe? Mano, causa é um bagulho pelo qual você morreria se você precisasse, sabe? Por exemplo, uma causa minha, uma bandeira minha do evangelho. Eu morreria se preciso, sem problemas. Agora, tem até um meme que eu mandei no grupo dos moleque lá, dos amigos, que é tipo, empresas no primeiro de julho, né? Tipo, tirando todas as bandeiras dos bagulho, tipo, deixando tudo branco e preto de novo, sabe? Os caras contam os dias pra poder tirar a bandeira do orgulho da marca. Porque eles não defendem aquilo. Não é uma causa pra eles. É trend. Uma causa é um bagulho que você pode defender até a última instância. Não fale que você tem uma causa se você não tá disposto a dar tudo por ela. Senão você não tem uma causa. Você tem um affair, você tem uma simpatia por algo, mas não é uma causa. Não é uma coisa que você acha que é sua. Então não levanta uma bandeira que você não pode defender até o final. Se você não consegue, se você não pode, se você é incapaz de defender, sei lá, comunismo até a última instância, não fala que você é comunista. Não levanta essa bandeira. Pode falar assim, simpatizo, acho legal, mas não fala que você, pô, eu sou comunista de fato. Se você não tá disposto a ir até a última instância por isso, não fala que você faz. Então, cuidado com as bandeiras que vocês levantam.
Porque se você não é capaz de ir até a última instância, você é um mentiroso, você é um hipócrita. Você não é íntegro. Isso entra também com o primeiro passo. Você não é íntegro. Cuidado com integridade. Não levantem bandeiras que vocês não defendem ou acreditam verdadeiramente. E o nosso último passo, acho que um dos mais importantes, não ame o dinheiro e o poder. Cara, não inventa de fazer tudo por dinheiro. Dinheiro não vale a pena sempre. Quando a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é porque sempre que tem alguma coisa ruim, tem dinheiro no meio. Tem algum poder no meio. Eu não vou colocar só dinheiro, porque nem sempre é por dinheiro que a pessoa faz, mas por poder, simplesmente. Cuidado com dinheiro e poder. Se vocês verem que o dinheiro, que o poder, que a capacidade de ganho, que a capacidade de influência tem sido o seu fator principal de decisão, cuidado. Dá um passo para trás. Porque o dia que alguém te colocar, que você estiver lá em cima. Oi? Dinheiro, poder e sexo, são 3. Sim, são 3. Acho que o mais comum é dinheiro e poder. Geralmente depende muito da pessoa a questão de sexo, mas sexo também é importante, tá? Não façam tudo por um rabo de saia ou por um tanquinho sarado, tá? Cuidado com isso. Não amem poder e dinheiro. Se vocês passarem a amar essas coisas, se elas se tornarem um objetivo em si, um fim em si pra você, a sua vida acabou. Você se perdeu. Se vocês estão assim hoje, se hoje pra vocês dinheiro é o fator principal de tudo, se hoje pra vocês poder e influência é o fator principal de tudo, parem, voltem e pensem de novo. Não coloquem dinheiro e poder acima de valores. Não coloquem dinheiro e poder acima de propósito, acima de integridade. Nunca aceite um dinheiro para fazer uma coisa errada. E nunca faça uma coisa errada para obter poder. Não façam essas coisas. Entenderam? Compreenderam os 6 passos? Sim, professor! Sim, professor. Obrigado, meus alunos queridos. Eu vou fazer tudo por um tanquinho sarado. Esse aí eu vou ter que pular. Não, tá, esse eu te perdoo, Vou fazer tudo pelo tanquinho sarado, menos abdominal. É assim, ó, se você quiser ter reputação, não use dinheiro, poder e sexo como combustível. Agora, se você quiser ter dinheiro, é só esses 3 que traz dinheiro. Meu Deus do céu, Sim. Ivana. Inclusive, ela pulou inesperadamente. Vamos abordar o assunto de sexo mais pra frente Eles trabalham também. com tráfego, apelo na internet e tudo mais. O que vende? A única coisa que vende para as pessoas em geral que não tem bons dogmas, boas concepções, boa moral, é dinheiro, poder e sexo. Exatamente. O sexo é o produto mais antigo da história, gente. Sim. Infelizmente. O melhor Sim. produto da história. Melhor não, mais antigo. É o mais antigo. Dinheiro e poder também. Melhor e mais legal. É os 3. Olha os cara. Mas ó, vamos lá. Agora que o conteúdo, o grosso do conteúdo acabou, tá? Encerramos aqui a teoria do assunto. Mas eu quero trazer análise de caso para vocês, né? Então aqui é a hora da gente avaliar umas histórias aí, umas personalidades públicas, pra gente poder ter uma visão aqui a respeito das pessoas. A primeira pessoa que eu quero trazer para vocês é o nosso querido amigo da internet, Felipe Neto. Uhul! Todo mundo... Meu ídolo. Todo mundo aqui conhece o Felipe Neto? Alguém não conhece o Felipe Neto? Conheço. Se alguém não conhecer, eu vou zoar muito aqui, tá ligado? Não conheço, não tem como não conhecer essa figura. Desculpa demorar pra Não responder, só eu tive que conheço. correr no banheiro pra vomitar e voltei aqui, velho, quando eu vi isso. Não só conheço, como vou ter que corrigir Vai que é fazer um outra Felipe, coisa no né? banheiro. Ou não? Eu adoro. Eu nem lembro se é Felipe. Eu coloquei Felipe porque eu costumo escrever. É Felipe, meu amor, então. tá ligado? Felipe, Boa. o cara tava pensando no Felipe Furtado. São Lucas, já ganhou pontos Nossa, errando o nome mas dele, São Lucas. O nome do Felipe é completamente diferente disso aqui, cara. Tá ligado?
Tava o Fi, né? Tava o Fi na cabeça, velho. É porque Felipe é meu eu sou irmão. fã É o do irmão Felipe Neto. dele. Tem falar do Felipe Neto, não, que eu sou fã dele. É, você é fã do Felipe Neto, Ivan? Eu sou. Boa. Mas qual que é o ponto? Felipe Neto, ele é um indivíduo que ele tem uma má fama tão grande, tão intensa, que você desconhece alguém com mais de 13 anos que goste dele. É tipo, ele é odiado tanto pela esquerda quanto pela direita. Ele conseguiu esse feito maravilhoso de ser odiado por todo mundo e ainda achar que é realmente querido, né? As pessoas se aproximam dele só por poder e apenas isso. Ele é um cara que ele é visto e desejado só pelo que ele tem. Ninguém gosta de quem ele é de verdade. Ninguém botaria a mão no fogo pelo Felipe Neto, sabe? E qual que é o problema? Se a gente tá falando aqui de reputação, que a gente tá conversando sobre proteger a reputação, o Felipe Neto é um cara que ele não é íntegro. Ele já quebra o primeiro passo e vários outros posteriormente. Mas ele é um cara que ele desde sempre é conhecido como o maior hipócrita da internet. Então, o Felipe Neto estuda de caso claro, pleno, como é que fala? É, tipo, é colossal de como que é aplicada a prática da hipocrisia na internet. Ele é uma pessoa nada confiável. Ele não é uma pessoa benquista. Ele é uma pessoa completamente detestável porque ele construiu essa reputação pra ele. E tudo que ele fez na internet a partir desses anos, cara, só ajudou a reforçar essa ideia. Esse cara é um exemplo de quem faz tudo por poder e dinheiro. Então, esse é um estudo de caso prático de uma má reputação. De como que uma má reputação vira. Porque antes ele era um cara querido na internet, quando ele fazia o Não Faz Sentido. Muitas pessoas gostavam dele. Hoje em dia ele virou todo o contrário do que ele era. Ele não é íntegro naquilo que ele faz. O segundo caso, esse que eu pensei no Elber pra colocar, tá? O melhor amigo do Elber, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz. Não ouvi nada, cara. Nossa, que o microfone dele, velho. Só... Ó, Felipe Neto, ele é um exemplo prático de uma má reputação. E o Luiz Inácio Lula da Silva acompanha essa ideia também. Então, ele é presidente, ex-presidiário, ex-proletário, rico que acha que é pobre. É um cara que ele se associou com tantas tramóias, fez tantas tramóias e causou tanto mal às pessoas que é simplesmente impossível você desvincular o nome Luiz Inácio Lula da Silva de Lava Jato, por exemplo. Os dois são irmãos e dão as mãos, porque eles estiveram juntos muito tempo da vida, sabe? E aí, eu queria colocar aqui um adendo nesse personagem específico, porque foi um evento histórico muito interessante. A reputação, ela é uma coisa impactante pra caramba na vida das pessoas. E isso é fato, vocês já entenderam como que isso influencia a escolha, o desejo, a apreciação e tal. Beleza. O Lula, ele conseguiu ser reeleito. É tipo, pensa comigo. O quão ruim tem que ser alguém pra perder pro Lula? Sabe qual que é? Isso é que a gente já conversou em outras. Ó, uma coisa que a gente. A única coisa que o Lula ganhou é porque o outro é um genocida maluco. Então, aí é que a gente vai entrar nesse ponto. Sabe qual que é a coisa mais forte pra juntar pessoas? Ódio. O Lula não ganhou porque ele é uma boa pessoa. O Lula ganhou por ódio. Foi um voto de protesto. Foi um voto de repressão, de represália contra aquela pessoa. O Bolsonaro perdeu porque ele conseguiu ter uma reputação tão indesejável quanto o Lula. Olha a proporção disso. O que vence a eleição não é só promessa, é reputação também. Ô, Sam, Fala, filho. agora é o seguinte. Eu literalmente não gosto de falar de política, mas uma coisa eu vou ter que dar o braço a torcer. A gente que tá na internet
convive diariamente com narrativas Uhum. diversas. Cara, eu acho que o Lula é o melhor exemplo de como defender uma narrativa até o fim, até a morte, que foi exatamente o valor que você colocou ali, tá ligado? Da Essa é a minha causa, né? opinião. Ele Exatamente. realmente é. Faz É sentido. fundo. É um exemplo 100% prático disso. E é um exemplo também de pessoa que você não deve se associar. Uma pessoa que só busca poder e dinheiro. É uma pessoa que não tem, que levanta bandeiras que não acredita. Vocês acham realmente, de verdade, gente, parem pra pensar, vocês acham realmente que o Lula gosta de homossexual, gente? Vocês acham realmente que ele gosta? Tipo, de Cara, verdade. Em só por ser Pelotas é a socialista, fábrica não. de viado. Ele Cara, falava. É lógico. ele não gosta, mano. Ele não gosta. Vocês acham que o Lula gosta de índio? Cara, ele não gosta, ele gosta de poder. O cara gosta de dinheiro. Isso é o que ele gosta. Se quem tem dinheiro é um gay, show de bola pra ele. Então, cara, é um exemplo prático de como você quebrar todos os 6 passos na forma mais profunda e íntegra possível. Outro exemplo que a gente tem é a nossa querida BMW. Eu não vou deixar um PJ de lado, tá? A nossa amiga BMW, uma marca de carro braba pra caramba, mas nunca vai ser melhor que a Mercedes, que se meteu com a galera meio esquisita. Se meteu com o tio do bigode. Eles fizeram umas besteiras aí no passado. A BMW, ela tem um passado nazista, para quem não sabe. Ford também. Ford. A Ford teve, porque a Volks, Ford. mano. Roda, A roda, Volks, a Volks roda fez o também. logotipo da Volks A pra você Ford, ver. a Ford ela é inglesa, não é inglesa? É a Volkswagen, mano. Se você rodar o logotipo dela bem rápido, vai ficar a suástica. Sério? Isso é true mesmo ou você tá de chapação? Como é que é? Esse Não, cara, mano, é esse cara real. vai além. Ô, Esse cara Lucas. sabe demais. Fala, filho. Lucas, no caso, o O Henry Léo tá dando Ford. risada que ele é nazista. esse Ford filho da tinha mãe, ó. empatia com o movimento nazista e o financiava, chegando a inclusive ser condecorado pelo Hitler com a Ordem de Mérito da Águia Alemã em 30 de julho de 1938. Ah, boa. Obrigado, senhor GPT. Agradecemos. A Coca-Cola é Mas demoníaca, porque se você ler ao Aqui tem- contrário, a Vem Coca-Cola pra vira alô diabo, tá ligado? Aqui tem informação, amigo. Aqui eu trago informação. o Vlad também é cultura. Mas, ó, a BMW é uma empresa que ela teve uma reputação péssima no passado. Depois que caiu o regime nazista, quando encerrou a Segunda Guerra Mundial, eles são um exemplo muito vivo e muito prático de o que é um rebranding. Porque, cara, hoje eu acho até que muitas das bandeiras que eles levantam é uma forma de tentar esconder o passado embaixo do tapete. Eles não acreditam verdadeiramente no que eles estão falando, tá? Isso eu acho que é óbvio, acho que ninguém vai duvidar disso, que eles não acreditam naquilo que eles falam hoje em dia. Mas eles veem nisso uma oportunidade muito grande de tentar apagar um pouco daquele passado bizarro que eles tiveram, sabe? Que é totalmente incompatível com o mundo atual. Eles tentam constantemente se desvincular desse passado. E relativamente conseguem se desvencilhar desse passado. Só que isso vai perseguir eles pra sempre. Eles nunca vão conseguir deixar isso escondido na história. A reputação precede. A reputação se mantém. Você pode errar muito. As pessoas nunca vão esquecer dos seus piores erros. Elas nunca vão esquecer daquele bagulho bizarro que você fez no passado. Isso é inclusive, abrindo um grande parênteses para vocês. Isso é uma forma, é uma coisa que Cristo traz nas suas aplicações, né, tipo, nos seus ensinamentos, sobre o perdão, né? Que é justamente você não trazer mais isso à tona. Você apaga o passado da pessoa. Tipo, aquele passado já foi. O mundo que a gente vê hoje, ele não é pautado em perdão. As pessoas não vão ter tanta boa vontade com você como Cristo teve com outras pessoas. Então, cara, cuidado em se associar com um bagulho errado. Muito cuidado. Cuidado em se meter com tramóia, com esquema de jogo, com tigrinho, sabe? Mano, cuidado com essas paradas. Cuidado com se meter com OnlyFans. Porque isso não vai te largar nunca. E todo mundo, você pode virar a pessoa mais santa do mundo. Todo mundo vai lembrar você pelos seus erros que você cometeu.
Um outro exemplo, agora pra gente dar um pouco mais de humor, Craque Neto. Nosso querido Não Vai Dar. Craque Neto, ele é um cara que ele se tornou um ícone pelo seu temperamento desequilibrado. Não vai dar, Neto da Silva. Não Vai Dar, Neto da Silva. O cara, ele tem a reputação agora, depois que estourou esse meme do não vai dar, não sei o quê. Ele já tinha um jeito meio temperamental. Só que depois disso que aconteceu, ele se tornou o maluco do futebol. O comentarista doido da cabeça. Essa agora é a reputação do Craque Neto. O maluco que grita no Donos da Bola, puto com o Corinthians. Então, cara, a reputação é muito engraçado como ela funciona. Às vezes você vai cair num meme e você vai ser esse meme pra sempre. Você vai ser sempre o Carioca Girls, sabe? Mano, ninguém vai esquecer aquilo que aquele moleque fez. Né? Ninguém vai esquecer daquele clipe. Então, cara, isso fica, isso cola. Isso o Neto é um exemplo de como que o meme pega. E como que o meme vira realmente o seu jeito, a sua reputação também. O Craque Neto é um exemplo prático disso. E por último, nosso querido Pablo Marçal, como Tarará. Do vírgula. É como vírgula, exatamente. Meu ídolo, vou mudar em São Paulo só pra votar nele. Que Sim, isso? puta babaca machista do caramba. É só você ser machista que ganha metade do mundo. Aí, ó, temos uma batalha de reputações aqui. O bom é votar em comunista. Que isso? Mas, ó, vamos lá. Calma aí, gurizada, calma aí, calma aí, calma aí. Porra! Segura isso, Eita, Aí, galera, o conteúdo do Sam, vamos mutar aí, tá ligado? Ei, muta Se resolve na DM. Guarda a faca, Ivana, guarda a faca. Mas qual que é o ponto, galera? Pablo Marçal, ele é um cara que ele tinha uma reputação, ele é coach, ele é coach, ele é coach. Até o momento, isso não era uma coisa tão negativa pra ele, mas depois ele começou a entrar com a fama de mentiroso. O cara inventou umas histórias, todo mundo começou a olhar, ninguém sabia que ele contava essas histórias. Caiu na rede e de repente ele virou um grande mentiroso. Porque, cara, sinceramente, como que o maluco identifica a pane de um helicóptero antes do próprio piloto que tá dirigindo? Assim, por favor, né? Conte outra. Então, cara, ele era um cara que era só um coach, ninguém gosta muito de coach, é a vida, né? Mas que depois virou não só um coach, mas um coach mentiroso, um coach trambiqueiro, e segundo o Cariani, que tem uma academia péssima. Porque ele saiu avaliando os equipamentos e falou que tudo é uma bosta, que ele devia ter gastado dinheiro com coisa que presta. Então, assim, o Pablo Marçal é um cara que, inclusive, um exemplo pra vocês de que reputação pega é agora a relação do Cariani com o Pablo Marçal. Depois que o Cariani começou a se relacionar com o Pablo Marçal, você vê que o prestígio dele caiu muito entre as pessoas. Mas caiu muito, assim. As pessoas não estão mais vendo o Cariani com os mesmos olhos que eles viam antes. Agora o Cariani, ele parece um oportunista. E olha que o cara foi acusado de vender cocaína, mas não foi tão ruim quanto se meter com o Pablo Marçal. Não foi tão ruim quanto se meter com o Pablo Marçal, porque quando acusaram ele de vender cocaína, as pessoas ainda defenderam ele. Então, cara, olha como que esse bagulho é importante você lembrar. Mano, não se associem com as pessoas erradas. Mas o Pablo Marçal é um cara que tem dinheiro, é um cara inteligente. Cara, ele pode ser inteligente, pode ter dinheiro, mas, mano, vale o risco, sabe? Não é uma coisa tão legal de você falar assim, eu sou amigo pessoal do Pablo Marçal. Tipo, O Sam, zoado você será, sabe? Diga. deixa eu te perguntar uma parada exatamente nessa sua última fala de que você falou, tipo assim, não vale a pena, porque eu acho assim, existem pessoas que não são tão conhecidas, mas a reputação delas já tá destruída, e essas pessoas nunca vai ter alguma vantagem, porque você nem consegue poder, dinheiro, nem porra nenhuma pra se relacionar com elas só são pessoas com reputação destruída, mas que ninguém liga. E aí a gente tem pessoas muito grandes, na qual a gente quer poder e dinheiro normalmente pra se relacionar, e a reputação delas é uma bosta. Só que aí quando a gente coloca, por exemplo, o exemplo do Pablo Marçal, eu acho que a reputação se divide muito. Não é uma unanimidade como era com o primeiro caso do Felipe Neto, entendeu? Porque no Felipe Neto, como eu, tipo assim, por mais que
tenha uma certa relevância. O público dele é um público, tipo, menor de 13 anos e tal. Tipo assim, foda-se isso pra galera. Tipo, mais é de uma opinião 13 de uma anos. pessoa que não sabe o que tá pensando direito, por isso gosta dele. Agora, o Pablo, tipo, ele é muito bem... Ele tem uma reputação, na minha visão, muito boa pra muita gente. Tanto que ele vai querer se eleger pra prefeito, depois presidente. Eu acho que ele tem potencial de conseguir, porque eu vejo uma reputação muito positiva perante muita gente mesmo. Então, assim, eu não sei. O ponto da reputação, eu acho que também é um pouco da bolha. Claro, você consegue quebrar a bolha, você consegue ser o Felipe Neto, é a mesma merda pra todo mundo. E eu acho que tentando passar é ser positivo pra todo mundo. Só que eu acho que chega num nível onde, se você vai influenciar por uma causa muito grande, é impossível você manter uma boa reputação pra todas as pessoas. É impossível o Elber ser gigante, a reputação dele ser boa pros petistas. Ele não vai conseguir ter uma boa reputação. Todos os petistas vão odiar ele. Então ele vai se Graças aliar a a Deus, né, pessoas que são mano? contra isso. Só que, tipo assim, a maior parte das pessoas hoje que botam hate no Pablo Marçal não são as pessoas que ele quer influenciar. Entendeu? É que a gente tem, tipo, talvez mais desconstruído pra conseguir falar de, tipo, todos os lados. Mas eu acho que a maior parte dos empreendedores que ele quer atingir tem uma visão muito boa dele. Mesmo que pra mim não seja, por exemplo. Então, não sei se essa associação com o Cariani talvez tenha sido ruim para um público geral, mas para um público que o Cariani queria alcançar, eu acho que foi muito positivo. Então, mas aí é que a Cara, na gente entra. minha Pode falar. visão aqui, por exemplo, eu não sabia. Tipo, tá, eu via que uma parcela da população não gostava dele, mas, tipo, eu nem sei o que que foi esses casos que vocês comentaram, sabe? Eu, particularmente, acho ele um cara muito foda, sabe? E, pô, respeito quem não acha, sabe? Tranquilo, não, não vou botar minha mão no fogo pelo cara, mas, sei lá, eu sou como o Luan falou, sabe? Eu, particularmente, gosto do cara, mas não tenho nada contra ele. Na verdade, nem sei do que vocês estão falando, tipo, que tem os casos dele, sabe? Uhum. Na verdade, Igual, eu me senti Ramiro, muito eu nem te desinformado conheço, mas já pelo. te considero, mano. Tamo junto, Elber. Oh, eu nem falei o que o Ramiro falou, tá bom? Eu só quero deixar claro ali que ele falou que não. Mas, tipo assim, eu acho que uma boa parte tem essa opinião. Eu tenho sim os pontos em relação ao Pablo, que são pontos ligados. Tipo assim, por exemplo, o ponto que o Sam falou das histórias. Tô cagando pras histórias, acho até que pode ser verdade, tô um pouco me fudendo pra isso. O ponto que a Ivana falou pra mim é muito mais relevante. Quê? Você só dorme com a cabeça pro norte, tá falando, hein, que não liga. Não, mas assim, ó, gente, falando aqui, ó. O que o Coisa tá trazendo não é ele Coisa. falando se gosta ou não do cara. Ele tá trazendo a parte de reputação da pessoa. Ah, é impossível a pessoa ser boa pra todo mundo e ter reputação boa pra todo mundo. Não, a gente tem muitos casos aí de pessoas muito bem posicionadas que, apesar de ter hates, você não consegue falar da reputação dela. Tá Entendeu? certo. Vai ter esses exemplos depois, Sam? De pessoas que estão com 100% positiva a reputação? Porque Tipo, eu te eu passei acho como impossível, tarefa eu quero pra saber os casa. exemplos. Ajudou o Claudio do lado, que eu te passei tarefa pra casa. Ô, Luan. Tipo, é igual o que eu falou, nem Jesus agradou todo mundo, velho. Não é questão de agradar todo mundo. Ele tá falando de reputação. É outra coisa. Brincadeiras à parte, eu trabalho muito com política. Então a gente tem isso na política muito mais claro. A Lara também sabe disso justamente porque ela trabalha com relações públicas. A vida da Lara é trabalhar com reputação. Mas qual que é a questão? Uma pessoa que tem uma reputação boa, o Silvio Santos. O Silvio Santos tem uma puta de uma reputação boa. Eu acho que eu vejo reputação. Porque não sei o que lá. Não, a questão é que assim, você não vai ter do tipo, não, ele participou da Lava Jato, ele não tem. Ele não tem, assim, o argumento de ser machista, ele não tem um argumento, por exemplo, de ter usado o dinheiro de alguém para crescer, que ele cresceu com o dinheiro dele do nada. Ele criou uma das maiores emissoras do país. Ah, mas ele brigou com tal pessoa e alguma coisinha assim aconteceu. Só que a reputação do cara é ilibada. Cara, Eu acho que assim, só pra pontuar, Não, gente, a sim. questão da reputação, ela vai entrar muito numa questão assim, não é sobre você gostar ou não de certa pessoa, tá? Você pode não gostar da pessoa, mas você não pode dizer que ela é mau caráter. Então, esse é o ponto. Então, fulano, e isso a gente tá botando em grandes cenários, mas bora botar no cenário pequenininho.
eu não gosto da minha vizinha por X motivo, mas eu não posso dizer que ela é mau caráter porque nenhuma conversa surgiu na rua sobre esse assunto. Então a reputação, quando a gente fala da reputação que agrada a todos, não é sobre isso. Pessoas agradam pessoas. Reputação é, mesmo sem conhecê-la, eu posso confiar nela? Falando sobre dinheiro, colocando dinheiro na bancada. Eu pago para ela me dar aquele serviço? Isso é reputação. Se mesmo sem conhecer uma pessoa, quando você abre o Reclame Aqui, tá todo mundo lá respondidinho. Quando você vai falar com outro cliente, esse cliente disse, ela me atendeu bem. Isso é reputação. O gostar ou não gostar não entra nesse quesito, tá? Aí é uma questão de política, é porque a gente esqueceu que política é sobre reputação e não sobre ídolos. A gente tá tratando político como se trata K-pop. Entende? Então, o pessoal tá confundindo isso aí. Super Rider. É bem isso. Tá certo, obrigado, Lara. Colocou a gente nos Lara, trilhos não fala depois de de K-pop atropelar. não, hein, porque da última vez deu merda. Atropelar Não, eu a quero- apresentação do Sam. Só deixar claro que eu ainda quero ouvir a tua visão sobre isso, Tassan, em relação a reputações, tipo assim, se tem como manter dessa forma ou se você acha que em algum momento, por causa do seu tamanho, vai se quebrar. Eu entendi o que o povo falou, mas ainda considero meio impossível na minha cabeça. Na verdade, cara, você pode sim. Você pode sim manter a sua reputação sem se quebrar. Inclusive, essa é a missão. Quando eu falo sobre. Voltando, vou subir os slides. Vou chegar de novo nos passos. Quando você é íntegro, você é você em todas as situações. Quando você não deve pra ninguém, não há quem te faça acusação. As pessoas podem te achar um otário pelo jeito que você fala, pelo seu sotaque, pelo seu jeito de se vestir. Fica à vontade, não importa. Agora, você pode olhar pro cara e falar assim, mano, esse maluco, tem dívida no cartório, ele tem rabo preso com alguém, sabe? Um exemplo de reputação que as pessoas podem odiar, mas que não tem o que acusar, é o Nando Moura. Não tem como você chegar e falar assim, o cara é metido em tramóia. Cara, não tem. Você pode não gostar do cara, você pode achar o cara um babaca. Mas não tem como você falar assim, o Nando Moura está metido com com tal fulano. Mano, Quem que é um você falou? cara, Tá o certo, tá Nando certo. Moura. Quem que é esse? É um youtuber de política. E, tipo, mas ele não é briga. porque a sua reputação é maléfica que a sua. Tipo assim, você falou, beleza, não tem como acusar. A reputação dele pode não ser maléfica, mas não quer dizer que é boa, porque você pode ver o Nando Moura como ridículo. Isso não é uma reputação ruim? Não, Não? não necessariamente. Uma reputação é o que eu. Vamos de novo. Voltar aqui. Uma O reputação. Monark e o Monark também tem esse ponto. É um bom exemplo. É um bom Monark usa exemplo, maconha, cara. isso já é ruim, já. Usar droga é ruim. O Nando Moura, por exemplo, é um cara que ele tem uma personalidade dele. A personalidade dele vai comunicar com o público que quer comunicar. Ponto. Ponto definitivo. Vai comunicar com quem quer entender o jeito que ele fala e o modo como ele se comunica. Show. Agora, não tem o que acusar o cara. Não tem como falar assim, o fulano, ele cometeu tal crime em tal época. Não tem como. Porque ele mesmo, mano, tá aberto. Não tem nada. Então, tipo, cara, é assim. Não tem como manter a reputação íntegra sempre. Tem sim, cara. É só você não ficar fazendo merda. É só você não ficar se metendo em tramóia. É só você não ficar tentando fazer tudo por dinheiro. Existe como você manter a sua reputação íntegra. Mas eu posso me comunicar de uma forma muito mais enérgica e as pessoas não vão gostar de você e de mim, por isso que a minha reputação não vai ser boa. Nem sempre, mano. Quem tem ouvido, ouça. Agora, a pessoa pode te odiar o suficiente, ela pode te detestar. Mas se ela não tiver nenhuma acusação contra você, cara, aquilo passa a ser gosto, não passa a reputação. Eu, por exemplo, eu não gosto de K-pop. Mas eu não tenho como falar que o fulano do K-pop é um desgraçado porque ele fez tal coisa. Tipo, não conheço. Só não gosto de K-pop. Eu não posso medir o cara por aquilo que eu gosto ou não. Sabe? Um Eu não exemplo posso. que a Clara me deu uma vez, que fez muito sentido na minha cabeça, depois, Luan, não sei se ajuda, mas a gente tem aquele costume do fale bem ou fale mal, mas fale de mim.
Isso que você tá trazendo do tipo, mas a pessoa não gosta de mim, mas a pessoa gosta de mim, mas ele tem relevância aquele negócio. Quando a gente fala de reputação, não é falem bem ou falem mal, mas falem de mim. É tipo, não tenham nada de mal pra falar de mim. A frase muda. Exatamente. É tipo, é diferente você ser odiado pelo jeito que você fala, etc. E você ser odiado porque você cometeu um crime contra uma pessoa. Entende? Né? Tipo, é diferente você ser uma marca odiada porque você, sei lá, tipo, fez uma propaganda que a galera não gostou. E você ser odiado porque você se associou ao regime nazista, sabe? É completamente diferente. No caso do Luan, eu acho que o que tá batendo dificuldade na cabeça dele é uma coisa que o meu professor falava muito. A gente tem uma mania de achar que os nossos defeitos, que é muito que o Sam falou ali sobre luz e sombra, são os nossos determinantes. Entende? E não são. Eles são coisas que nos compõem. Então, nós temos luz, nós temos sombra, a gente vai trabalhar isso e a gente é um processo de evolução. Contudo, porém, todavia, quando a gente está no nosso trato de trabalho, no nosso dia a dia, a gente tem algo como senso social. Aí entra o assunto de ética e moral. E quando a gente fala sobre reputação, a gente está falando sobre esses dois pontos, tá? Ética é toda lei, é todo comportamento que foi catalogado e colocado ali como algo a ser respeitado. Moral é mais humano, é social. Você faz aquilo ali, pode ser ético, mas é moralmente aceitável, é uma discussão eterna. Então, para facilitar, a gente faz o seguinte: tira tudo quanto é achismo que a gente tem sobre as pessoas. Se ela é feia, se ela é bonita, se ela fala bem, se ela não fala, se ela gosta de tal coisa ou se ela gosta de outros viés. E coloca na sua lista sobre reputação tudo que está dentro de numa conversa de lei. Essa pessoa, de alguma maneira, já foi contra a lei. E aí a gente bota não só a lei social, mas bota a lei realmente lá dos advogados, o juiz. Tem alguma coisa que você fez na sua história que desrespeitou esse consenso social que a gente tem? Se existe, sua reputação está em cash. Se não existe, então você está com a reputação ok. Por quê? Porque não vai ter ninguém para vir lhe cobrar sobre essas questões. Mas o gostar, sabe? Você ser carismático, a pessoa gostar, a pessoa te procurar, querer conversar com você, isso é mais sobre carisma e conexão, que é em outra área da comunicação que a gente trabalha, lá no marketing. Mas o que ele está falando é sobre reputação de marca, é confiança. Se essa pessoa nunca foi contra a lei, ela é passível de confiança. Se ela já foi, meu amor, não boto nem 5 centavos na mão dela. Então é só ter essa linha. Você quer um exemplo prático disso? Hoje, esses últimos 2 dias, eu fui procurar uma marca para poder comprar minoxidil. Porque eu quero melhorar uns buracos que eu tenho aqui no meio da cara, que não cresce nada. Eu falei, vou procurar o que fazer para tratar. Beleza. Fui procurando as marcas, tal, fui olhando a promessa de cada uma, blá blá blá, aquela encheção de saco de sempre. Quando eu chego numa marca que se chama A Barba Negra, né? Eu nunca ouvi falar. Achei a proposta interessante. Fui ver feedbacks na internet, né? Tipo, os resultados que eles tiveram. Beleza, resultado legal, tal. Quando eu falo, eu sempre antes de comprar qualquer coisa, eu falo, vou olhar o Reclame Aqui. E os comentários das postagens. Quando eu abro o Reclame Aqui, qual que é a principal reclamação que eles colocam? Não entregam o produto. Quando eu abro os comentários, o que está comentado? Comprei meu produto há 20 dias e até agora não recebi nenhum código de rastreio. Agora, eles têm uma comunicação super legal. Fazem os memes deles, são super descolados e tal. Eu confio. Então, é sobre isso, sobre confiança mesmo. Carisma, a gente discute em outro momento, né? Deixa eu Diga, só ver filho. se eu acho que eu tenho um bom exemplo, então, pra ver se eu entendi Boa. a lógica final. Joga Por na exemplo, rede. tem a Hotmart. Hotmart é uma Uhum. empresa que todo mundo conhece aqui, imagina, né? Plataforma de Isso. infoprodutos. Eu uso hoje a Lastlink. Eu gosto dos produtos da Lastlink e tal. A Lastlink é de Uhum. boa. Até onde eu sei, com ética também. Hum. Beleza, a Hotmart eu não uso por quê? Por mais que eu goste mais da cultura da Hotmart,
eu não uso a Hotmart por causa das taxas. É um exemplo. Uhum. Pô, eu não curto e eu às vezes falo mal da Hotmart porque não justifica pra mim a taxa dela e algumas outras taxas adicionais pra ter serviço. Não justifica, eu Uhum. não curto o produto e eu falo disso. Só que Uhum. tem uma diferença, por exemplo, da Perfect Pay e da Evermart que oferecem taxas ainda menor do que a da Lastlink, bem menores inclusive. E eu Uhum. poderia fazer parceria, só que eu não vou fazer porque a Perfect Pay deixa pessoas criarem produtos lá, tipo, literalmente enganando as pessoas. E a Evermart porque ela já ficou devendo as pessoas e travou o dinheiro lá e quer que a gente esqueça. Então, tipo, Uhum. essas duas meio que é isso, tipo assim, a reputação delas foi perdida, então foda-se se elas vão oferecer taxa melhor, se elas vão oferecer um produto melhor. E a Hotmart não é que a reputação dela seja queimada. É só que, tipo, você não gosta do produto. Então você pode não gostar do produto, isso não tem nada a ver com a reputação dela. Exatamente. Você pegou exatamente o ponto. Você compreendeu. É exatamente isso. Então, por exemplo, o Tá, que essas duas outras entendi. empresas cometeram foram crimes. Elas cometeram um crime contra essas pessoas, um crime contra o consumidor. Logo, a reputação Sim. dela já tá full manchada. A mesma coisa que essa empresa de minoxidil. Eu não posso confiar nos caras porque eles não entregam produto. Sabe? Então, tipo, pra mim, eu nem sei quem é. Conheci ontem. Então, tipo, ia lá, ela tá quitando minha aula, coisa feia. Caralho, ela tem que dar aula de som, Olha. mano, nem fodendo. Vocês veem como é que ela não me suporta, Eu hein, tenho gente? essa aula gratuita sempre, sabe? Aham, tem sim. Eu vou até apagar os slides pra não te mandar. Nossa, que rancoroso. Tá mexendo essa reputação comigo, amor. Brincadeira, Deixa, amor, vai deixa. lá. Mas enfim, esse é o contexto. Luan entendeu, acredito que aqui todo mundo agora, a gente já discutiu bastante sobre, já entendeu. E eu quero encerrar nosso bate-papo de hoje com esse lembrete importantíssimo, tá? Isso aqui, gente, escrevam na testa de vocês, colem na parede, escrevam no espelho do banheiro. A sua reputação não é só sobre você. Como a gente falou que a reputação gruda nos outros, a dos outros gruda na gente, mas a nossa gruda nos outros. A sua fama espirra em quem está ao seu redor. Você ser uma pessoa madura, você realmente entender o que é vida adulta, é você entender que a sua escolha não é só sobre você. É você entender que aquilo que você decide não vai afetar só você. O mundo tem a semeadura. Você planta, você colhe. E cara, um, isso é um exemplo triste, tá, gente? Eu não sou um cara que eu costumo chorar com coisa de internet, com vídeo de internet. Mas teve um vídeo em específico que me deu uma amargura tão grande, um negócio tão ruim dentro de mim, que inclusive é um dos motivos pra eu falar tantas vezes de reputação, né? O contexto do vídeo, inclusive eu tenho ele aberto aqui, já mostro pra vocês. Mas é um menino que ele tá chorando de soluçar pra mãe, pedindo pra ela parar de postar foto pelada na internet. Porque tá todo mundo na escola zoando ele. E a mãe falou assim: mas o que que tem? O que que tem? Cara, vale o dinheiro fazer isso? A sua reputação não é só sobre você. Não é porque, sei lá, tipo, vamos colocar o exemplo dessa modelo de OnlyFans. Não é porque você é uma vadia e você tá bem com isso que o seu filho, o seu esposo, os seus pais estão bem com isso, cara. O que você decide pra você respinga nos outros. E às vezes afeta muito essas pessoas. Quando a gente fala sobre você preservar a sua reputação, não é só sobre a sua segurança. Não é só sobre o seu bem-estar como marca, como pessoa. É sobre todos que estão relacionados com você e que às vezes dependem de você. Ou que são intimamente ligados com você. Então, cara, esse vídeo é um vídeo terrível, assim. Não sei se vocês vão querer ver, se vocês quiserem ver, eu abro aqui. Mas, pô, é um bagulho que me doeu lá dentro, sabe? E o que me fez trazer esse exemplo foi uma situação recente que aconteceu essa semana de uma atleta, né? Não vou falar que é modelo fitness, porque ela é uma atleta, que é a Thaísa Fit. A Thaísa, o pai dela é o treinador Kaká, que é um treinador muito relevante no mundo fitness na internet.
E a Thaísa, ela foi inserida no mundo fitness com a proposta de mostrar o benefício da musculação para crianças e adolescentes. Ela começou com, tipo, 12 anos na internet. 12 não, acho que ela começou com 7, na verdade. E eu conheço a Thaísa desde que ela tinha uns 16, 17 anos, mais ou menos. E, de repente, sai a notícia de que ela abriu um OnlyFans. E o pai dela viu o que tava lá dentro. E ele falou, cara, eu não aguentei. E o que aconteceu agora? Ela sumiu da internet. Agora, vale a pena? Por dinheiro? Por relevância? Você colocar tudo isso em xeque? Olha, eu vou falar que eu debato muito sobre a situação da indústria pornográfica e todo esse conteúdo adulto, Aí um tá? adulto, um assunto que eu nunca pensei que você conversaria tanto, Ivana. Eu? Isso não tá nem no top 3 assuntos que você não espera que ela conversa tanto. Vixe. Esse é o pior. Como não? Eu Eu sou nunca imaginei isso. não só eu sou consumidora, como eu tenho, conheço, tenho a parte jurídica, tenho a parte financeira, e a gente já fez vários debates disso, dentro da empresa ainda, e eu tenho argumentos fortíssimos. Inclusive, já vi tudo sobre essa coisa de você postar e ter o retorno financeiro e tudo mais. Tem muita história aí por trás, não é só simplesmente ai, que coisa triste da pessoa. Não. Até porque, por exemplo, a gente tem histórias clássicas que nem histórias clássicas não, mas pessoas muito imponentes que normal, que nem o Rocco, o italiano, ele é casado, ele tem filhos, os filhos todo mundo sabe, as pessoas em volta sabem, mas ele trabalhou isso muito bem. Não tem problema nenhum, e as crianças não têm problema nenhum com isso, e a esposa dele não tem problema nenhum com isso. Agora você para e pensa. A que ponto? Isso aqui eu tô falando de um aspecto mais do meu banquinho. A que ponto a pessoa perdeu a sensibilidade moral a respeito da outra e o amor pela outra pessoa pra ver alguém que ela ama se prostituir na internet e não se sentir mal com isso? É tipo, não falando que é isso que eles têm, tá ligado? Não, é porque você vê isso como. Vamos lá. Entra aí muito, mas isso daí ele vai entrar muito na base de discussão moral e filosófica e ética dos seus preceitos religiosos, Sim. que não tem nada a ver com o ser humano e com as escolhas do ser humano, ou com o que o ser humano faz. Então, uma coisa é contra a indústria do negócio. Outras são sites em que a própria pessoa pode fazer aquilo e usar aquilo. Tem uma diferença muito grande aí. Sim. Eu também, Mas só pra falar da tua frase, eu fala, acho que filho. tem um ponto muito relevante na tua frase que, como você falou ali do meu banquinho, é pessoal teu. E isso é uma parada de ética e moral que eu acredito, na verdade, que a maior parte da população veja da mesma forma que você, mas não necessariamente toda a população vê, que é se prostituir é errado. Então você vê dessa forma, se prostituir é errado. Mas nem todo mundo vê que eu tenho certeza que tem pessoas nessa cal que, tipo, se prostituir, tudo bem, tipo, não é uma coisa errada, entendeu? Não é um crime, igual também, se vamos falar de acordo com a lei, não é um crime se prostituir. E sim, isso acaba entrando na reputação porque divide opiniões fortes, da mesma maneira que, sei lá, crenças extremamente poderosas. Vou colocar aqui a pessoa ser Sim, sim. satanista. Claro que é mexer com a reputação, tá ligado? Porra, tipo, a gente vive num país onde a maior parte das pessoas são cristãs, não tem como, tá ligado? Não mexer. Então, tipo, isso influencia sim, porque muita gente vê isso como errado, mas prostituição não é crime. E, tipo assim, a não ser que a gente coloque em termos de crenças e tal, não existe nada lógico de verdade que você vai falar que é errado, a não ser que a gente vai falar de crenças e de éticas pessoais. Só que igual bater em alguém, a gente consegue falar que logicamente é errado porque machuca outras pessoas. Sim. Agora, a gente entra naquela máxima, né? Pode não ser ilegal, mas é imoral. Então pode não ir contra a lei. Sim. Não, não é. Mas. Aí é que tá. É imoral. Se você. Não, não é. Quando você começa a é assim, ó. Certas coisas, elas acompanham a moral e costumes da época. Hoje, a gente está numa situação
de que algumas pontos da ética e da cultura, ela é um pouco mais forte. Mas isso não é generalizado. É que nem o Luan falou, ok, nós estamos numa época imoral cristã. Então, alguns preceitos, de forma mais global, são mais contextualizados. Agora, a gente não pode colocar isso para toda a sociedade do mundo, para todo o mundo. Nós temos muitas Mas você não acha sociedades que é a voltas maior assim. parte? Eu acho que se for a maior parte, a gente pode colocar aqui moral. Se for a maior É, parte. eu queria também De botar um 50 ponto, anos para cá, de 100 anos para cá, de 200, 1000 anos para cá. Não, mas assim, ó, eu só vou dar É a a minha moral visão, da tá? época. Do meu ponto de vista, tá? Eu acredito que a moral seja criada a partir do que a maioria das pessoas acreditam, não é? Ou eu tô falando alguma bobagem? Então, teoricamente é um conceito do senso comum, entendeu? Teoricamente, tá ligado? Então, eu concordo com você nesse ponto, mas eu também acho que o quê? Que hoje a gente também, quando a gente vai entrar, é que a gente tá entrando num assunto muito profundo, mas, porra, hoje a moral, ela é meio deturpada também, porque, tipo assim, existe uma moral externa e existe uma moral tipo, como é que eu vou dizer? A pessoa pode pensar aquilo ou não e falar uma coisa. Então eu posso falar, não, pô, prostituição nada a ver, tá ligado? Isso aí deveria ser crime e consumir. Entendeu? Então, tipo, que é? A maior parte da população eu acredito que não vê prostituição como errado hoje em dia, mas fala que é errado. Entende? Aí eu fico bugado nesse ponto, mas eu com certeza acho que a maioria das pessoas condena isso, mesmo que lá no fundo não condene. É porque, tipo assim, Entendi. gente, moral, ela vai seguir dois caminhos, tá? A moral, ela vai seguir primeiro a bolha que você está inserido, e depois ela vai seguir também a linha de comportamento passada entre gerações. Então, a prostituição segue sendo errado socialmente, moralmente, por conta da nossa visão hereditária, né? E quando a gente vai falando sobre bolhas, isso vai sendo quebrado aos poucos. Então, em algumas bolhas, isso é muito, muito ruim. Em outras bolhas, entra o viés da hipocrisia. Eu acho ruim, mas eu consumo. E em outras bolhas já há uma pontuação de liberdade maior, onde assim, bora conversar e talvez ver isso aí como algo de potencial do corpo da mulher. Ela faz o que ela quer. Então, a prostituição no geral, ela acaba sendo moral, uma questão moral, que vai seguir uma teoria que a gente chama de teoria das bolhas. Então, cada bolha vai ver isso de uma maneira diferente, mas no consenso hereditário do tempo, acaba sendo errado para a sociedade. Ninguém vai falar com orgulho, eu sou uma prostituta. Mas existe em ambientes onde ela vai ser mais bem-vinda do que em outros. Entende? Essa é a questão da moralidade. Eticamente, ela não está errada. Não existe nenhuma lei que diz que a mulher ou o homem não pode se prostituir. E uma coisa que, assim, só pra gente encerrar o assunto. O que eu tô colocando em pauta aqui é sobre as coisas não serem só sobre você. Então, qual que é o ponto, né? Você pode achar tudo bem. Pra você, tranquilo. Às vezes, pra você é até bom fazer o que você tá fazendo. Ou trabalhar nessa indústria. Beleza, não estamos discutindo sobre isso, a gente tá discutindo sobre os outros. Às vezes, você pode achar super ok. Mas pro seu pai, que é alguém que você ama, seria uma coisa terrível. Às vezes, pro seu filho, na escola que ele vai estar, vai ser um bagulho bizarro pra ele. Ele vai perder muita oportunidade de ter amiguinhos por causa de certas coisas que você vai estar fazendo. Então, por exemplo, esse vídeo em si, mano, é agoniante ver a criança chorando, tipo, de soluçar, pedindo pra mãe pra ela parar. E a mãe achando super ok. E aí que a gente entra nesse ponto do conflito de interesses, sabe? A mãe acha tudo bem. Pra ela, tudo safe. Agora, o filho não consegue. O filho não tá, ele não tá tancando, sabe? Então, qual que é o ponto pra gente encerrar a discussão? Se você acha ok, se a sua família acha ok, beleza. Tanto faz. Isso aí é problema seu. Só que o ponto é, a maioria das pessoas não acha. Ou pelo menos ainda não acham ok. Quando você for fazer uma entrevista na internet, você vai ser pra sempre lembrado por isso. Quando você for fazer uma entrevista de emprego, você vai ser pra sempre lembrado por isso. Você tinha outra escolha. Hoje em dia todo mundo tem escolha.
Só se você nasceu na boca de fumo da favela, a gente pode discutir se você teve ou não uma escolha. Agora, mundo de internet, classe média, às vezes classe média alta, que geralmente é quem resolve fazer OnlyFans. Cara, desculpa, mas você não tem escolha. Você não tem desculpa pra dar. Você não tem como me falar que, pra mim a prostituição era o único caminho. Cara, mentira. Sabe? Conta outra, pelo amor de Deus. Pra cima de Moá. Né? Então, assim, o problema dessa questão da reputação, que ela espirra nos outros, é que você pode estar causando mal para pessoas que estão próximas de você que você nem faz ideia. E nem faz ideia da proporção que isso causa. E o que eu quero trazer de assunto aqui, pra gente concluir, é isso. Não pensem só em vocês quando vocês forem decidir alguma coisa. Às vezes, pra gente pegar um dinheiro a mais ali e tal, pode ter um problema pro nosso marido. Tem um problema que não vai mais confiar na gente. Pro nosso filho, que às vezes vai, enfim, depois ser conhecido porque o pai pegou o dinheiro da empresa, isso vai sair, seu pai é um ladrão. Foi o que aconteceu comigo, inclusive. Antes da gente sair da nossa antiga igreja, qual que era o contexto da situação, só pra eu explicar. O pastor que estava lá fez uma eleição de um candidato só para colocar um amigo dele conchavo para assumir a igreja. O meu pai, batista raiz, falou, não pode, tem que ter mais de uma pessoa para a gente poder voltar a escolher como igreja quem que vai ser o nosso pastor. Ele se levantou contra o pastor que queria fazer a eleição aos moldes de Coreia do Norte, e meu pai foi rechaçado. E começaram, meu pai, que era tesoureiro da igreja, começou a ser falado que ele tinha roubado a igreja. E aí que entra o ponto da reputação. As pessoas poderiam não gostar do meu pai. Só que se colocassem na ponta do lápis, colocassem as provas na mesa, não tinha nada contra ele. O meu pai estava com a reputação ilibada. Não tinha nada contra ele. As pessoas estavam falando mal dele. E aí as pessoas... Eu lembro do dia que minha mãe chegou em casa e falou assim, tava no mercado, fulana chegou e perguntou, é verdade que estão falando que o Zezinho fez tal, tal, tal? Mano, o mercado do bairro de baixo, lá da frente. Saca? E, essas coisas respingam nas pessoas. Até que ponto vale a pena a gente, às vezes, levantar uma bandeira ou tomar alguma ação, sabe? Só a gente não pode mentir pra nós mesmos. Aquilo era uma causa pela qual meu pai estava disposto a se lascar. Porque ele acreditava que aquilo estava veementemente errado e não podia acontecer. E ele arriscou tudo que ele tinha naquilo. Ele arriscou todo o cargo dele na igreja, a amizade dele com as pessoas em nome daquilo que ele acreditava. Às vezes vai valer a pena, porque a família vai sentir, mas vai sentir que é verdadeiro, sabe? É uma coisa sincera, que vale a pena sofrer por isso, sabe? Mas ao mesmo tempo, vão ter coisas que a gente vai decidir que são puramente egoístas. Só a gente ganha, ninguém mais ganha nada. Então, da mesma forma como eu coloquei aqui, se for pra você fazer, dependendo da situação que você toma, os que estão com você podem sofrer ou podem ser abençoados. Se for pra alguém perder, escolha sempre perder ao invés de fazer os outros que você ama perderem pela sua causa. Esse é o ponto. Isso é uma coisinha que a gente chama de altruísmo. Isso é um valor muito profundo da humanidade. E é isso. Encerro a apresentação de hoje. Uhul! Uhul! O brabo Boa, tem nome. parabéns! O brabo tem nome. São Lucas. Isso aí, meus bens. San Lucas, o criador de tretas. Criador Não, e é que mediador. eu tô respeitando o conteúdo, gente. Agora que acabou o conteúdo, a gente pode falar? Que agora Fala bem a real, fala bem a real. Agora